Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Avançando com Opções. Hoje eu vou passar para responder uma pergunta aqui de um inscrito. Então, primeiramente eu agradeço você que é meu inscrito e eu tento na medida do possível estar respondendo ou por escrito ou fazendo um vídeo. Ele me pediu um vídeo, eu pensei um pouco aqui e consegui compilar, creio que seja um vídeo rápido, para poder estar explicando aqui como que a gente pode estar usando os ETFs ao seu favor, ao invés de deixar o dinheiro na conta da corretora parado. Então, lembrando, isso não é uma recomendação e eu vou colocar, na verdade, o meu modo de ver. Eu não posso indicar, eu vou explicar como funciona e os riscos em cima de cada degrau que eu vou passar entre imposto. Nesse vídeo eu vou estar explicando um pouco sobre impostos. Isso, hoje dia 7/4/2024. Então, o Brasil, a gente tem essa peculiaridade de do nada as coisas mudar e a partir de então o vídeo deixar de ter uma relevância. O menino aqui, ele me pede, né, um inscrito, por favor, faz um vídeo sobre o ETF que serve como garantia. Então, primeiramente já estou dando um coraçãozinho aqui. A gente vai fazer sim um vídeo e eu vou responder aqui embaixo que esse vídeo vai ser lançado por causa que ele me pediu. Primeiro, vamos chegar aqui no quesito. Eu joguei aqui no Google, então estou te explicando o caminho das pedras que eu cheguei para você poder entender que não é apenas eu, Eduardo, dando uma opinião, é o que está aqui, tá? A gente coloca aqui B3 ETF margem, porque o que ele quer é colocar o dinheiro para ter um rendimento e ao mesmo tempo usar como margem. Então, a B3 ela começou a aceitar os ETFs. Então, basicamente são todos os ETFs que são aceitos como margem de garantia, assim como dinheiro, ações que você tem, título público do Tesouro e crédito privado. Esse crédito privado, principalmente, muitas corretoras não aceitam por conta de deságio do próprio título com a B3. Então existe uma peculiaridade. Então, primeiro, está vendo esse vídeo, você vai entender como funciona, mas a sua corretora ela pode aceitar ou não o ETF, por exemplo. Então vai da corretora aceitar. A B3 para ETFs ela aceita, pelo que dá para entender na resolução que ela colocou aqui, mais garantia, ela aceita todos, tudo bem? Então, eu vou tentar deixar esse link aqui do próprio site da B3, onde 29 de junho de 2020, então tem mais de 4 anos aí, vai fazer 4 anos, que a B3 está aceitando os títulos de ETF como margem de garantia. O primeiro ponto aqui é especificar que, volto a falar, a corretora pode não aceitar o teu ETF. Então, primeiro converse com a sua corretora e veja se ela aceita. Porque não basta só a B3 aceitar. A tua corretora é que vai intermediar a sua custódia. Então, se ela não aceitar, simplesmente você não vai ter margem, lastro para poder fazer as suas operações e fazer um rendimento teoricamente em dobro, né? Você render a renda fixa, né, no ETF e render também o seu patrimônio fazendo operações estruturadas de opções. Então tenha esse primeiro ponto. O segundo é que hoje, por exemplo, na Orama, corretora Orama, ela fica na casa de 6, 8% de deságio. Eduardo, o que é isso? Funciona da seguinte forma. Você tem R$1.000 colocado lá no ETF X. Então você vai ter que tirar essa porcentagem, porque é o teu deságio. Então, R$1.000 aplicado num ETF X. Você põe uma gordura a mais, porque o ETF oscila. Então eu ponho 10% a menos. Colocando 10% a menos, eu teria menos R$100 esses 1.000. 10% de 1.000, R$100. Tirando ele, eu ficaria com 900 de margem. Isso o total.
Aí a gente entra no segundo critério de fazer qualquer operação, nunca coloque o valor total, porque, primeiro, o ETF oscila. Segundo, a margem, por algum motivo, pode começar a aumentar na tua estrutura, se você não fez um notional correto. Então você sempre trabalhe, no máximo, explodindo 30%, 40% do seu notional, porque você vai ter gordura para poder fazer o manejo, fazer alguma operação caso necessite. Se não, você está dentro de um padrão bem tranquilo, 30%, usando 30% da tua margem, você está usando 1/3 do que você tem de munição. Então você está bem tranquilo. Então volta a falar. Para B3, na média, na casa dos 10%, tudo bem? Porque vai de ETF para ETF, então não adianta, não ter uma receita de boa aqui para me passar. Por isso que eu tentei fazer da melhor forma possível esse vídeo. É um vídeo que eu quero deixar curto, rápido, mas especificando alguns pontos. Agora vamos, pelo próprio site da B3, a gente tem a parte dos ETFs. Então ele fala aqui da característica. Os ETFs, ele tem vários tipos, então é importante. Aqui tem a parte de simulação, que eu tentei, mas como hoje é domingo, eu não estou conseguindo ver, porque eu queria puxar a margem de cada título em cima, cada cota, né, em cima do que a B3 pede. Lembrando, a B3 pede um valor, a corretora pede outro, não necessariamente igual. A corretora sua pode nem mesmo aceitar o teu ETF. Então, antes de tudo, você está vendo o vídeo para você poder ficar enturmado, mas converse com o teu assessor, conversa com a parte de negociação da sua corretora para poder ter uma noção correta se a tua corretora aceita ou não. Eu vou deixar o link também, é do site da B3, os ETFs listados. Então veja só, aqui ele tem 85 ETFs de renda variável listado disponível na B3. Se você observar aqui, você consegue até mesmo fazer um novo portfólio dentro do seu portfólio, colocando vários tipos de ETF. Como? Você pode ir no agro, você pode também ficar no IBOV, que é o mais comum. A gente tem hoje, com melhor liquidez, a gente tem o BOVA11. Deixa eu ver só se eu consigo achar ele aqui, como é que ele está disposto. Deixa eu jogar aqui, BOVA. E eu bato aqui um Enter, ó, BOVA11, é esse aqui. Então, assim, como funciona o ETF? Aí você vai clicar, para não deixar um vídeo muito longo, não é a intenção. Você vai clicar e você vai ler. Todos os títulos têm custo de administração. Esse é o primeiro ponto negativo, vamos dizer. Mas ninguém trabalha de graça, a não ser o Eduardo aqui, que está no domingo aqui fazendo vídeo para você. Então deixa aquele like, se inscreve se você não é inscrito. Aqui a gente tem muito conteúdo sobre opções e bolsa em geral. A gente aborda vários temas, você sempre vai estar conhecendo alguma coisa nova no mundo do investimento. Então se inscreve aí, dá uma força no canal e compartilha esse vídeo para as pessoas que têm um entendimento, mas não sabem como funcionam os ETFs. Aqui você consegue estar puxando, que nem a gente tem o BOVA, mas a gente também tem outros índices. Então põe aqui, por exemplo, Bovespa. Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Ó, legal. Dependendo da palavra-chave que você colocar, você vai ver que vai aparecer vários. Então, para o IBOV, ou seja, para as ações blue chip do mercado brasileiro, a gente tem alguns tipos de ETF. A gente também tem ETFs que aborda ações menores, são as small caps, e o mais conhecido é o Charles Small. Esse é o Small 11. Então eu falei do BOVA 11 e tem o Small 11. Esses dois são os mais conhecidos. O legal desses dois, entre os outros, é que eles também têm opções para você trabalhar. Então você consegue, por exemplo, fazer alguma estrutura usando o próprio ETF para lastrear a própria opção dele. Então, nesse caso,
pelo menos na corretora Orama, ele meio que vai casar a estrutura e não vai ter o deságio, dependendo da forma como você montar a estrutura. Uma venda de call, você tem o ativo, o ETF, ele vai casar no 0 a 0, você vendendo a mesma quantidade que você tem. Você não está entendendo o que é opções? Eu vou tentar deixar um card aqui para você chegar com calma e entender o que é uma venda de opções, para a gente começar a engatinhar. Esse mundo é um mundo maravilhoso. Então, vamos lá. Você tem o Small, que está engatinhando na parte das opções, tem Market Maker, porém, eu vou tentar fazer um vídeo separado dele. Tem uns colegas nossos, tem um vídeo do Bob, muito bom, e ele aborda, ele faz já estruturas com Small. Eduardo, você faz? Eu vou ser honesto aqui, não estou aqui para mentir, eu não fiz ainda, porque o legal do Small é você ter um tempo e colocar para pescar lá no FlexCam, lá no Profit, ou mesmo você fazendo home broker, que não é como eu monto, mas você consegue estar colocando uma ordem, você vê a última ordem, você joga o preço acima, você vai dosando o mercado com calma para poder não fechar um preço ruim. O Small, atualmente, como ele é um pouquinho mais volátil do que o BOVA, ele acaba te pagando mais prêmio do que o BOVA. Eu, particularmente, ainda gosto do BOVA. Eduardo, por quê? Então vamos explicar. Porque o BOVA ele tem muito mais liquidez, então você tem um spread menor no book. Isso facilita para poder você estar montando estruturas mais parrudas, né? Estruturas com 2, 3, 4 pontas. Agora, o Small hoje, você consegue fazer estruturas simples. Então, tenham calma, observem, façam simulações antes de começar, de corpo e alma. Todos esses fundos aqui, esses ETFs, aliás, desculpa, deixa eu deixar aberto de novo. Você tem alguns ETFs muito interessantes. Então você consegue ver, você consegue ter um ETF de boi, de milho. Quais são os pontos ruins? São ETFs que têm pouca liquidez. Então você precisa olhar o book, vai ter um spread grande entre comprador e vendedor. Não joga lá, não compra mercado, que você vai pagar um custo alto de carrego por ansiedade. Então é mais um ponto de alerta. Tenha calma, observa quantos negócios saem. Eu não vou abrir porque são muitos ETF, mas você vai ter aqui ETF até mesmo de cripto. Então tem de commodities em geral. Você consegue abrir aqui e ver qual é a composição dele, como que ele funciona. Você tem de criptomoedas. Você tem somente de Bitcoin, então assim, e outras moedas mais como Ethereum. É muito bom. Você consegue também acessar o China 11, que não vingou, porque a China hoje está num processo meio que de decadência, né? E você está vendo aí a Vale sofrendo por conta do minério. Então China 11 hoje não é um bom título, mas se você entende que China vai reverter, e, enfim, você olha para esse título com outros olhos. Você tem também o Gold, que seria lastreado no ouro. Então ele vai fazer uma base em cima do lastreamento do ouro. São vários ETF, dê uma olhadinha com calma. Mas eu vou te passar aqui alguns pontos onde, para nós que operamos, você pode fazer também, Europa, tem muita coisa interessante para você observar. Se vai valer a pena, isso aí é só você para poder ver com calma, porque você está colocando um patrimônio, vai ter um custo de carrego e tem pouca liquidez. Então, minha opinião, não sei se vale tanto a pena você entrar nesse título, a não ser que você queira montar uma carteira em cima disso. Eu quero estar exposto na Europa, porque eu acho que a Europa caiu bastante e vai ter agora uma recuperação econômica. Então você pode estar observando isso. Salvo isso, eu ainda volto para o meu feijãozinho com arroz. BOVA, Small, não é recomendação, tudo bem? Temos títulos de ETF que são
para a base de lastreamento do Tesouro. Eu vou te passar 3 títulos. O LFTS 11, eu fiz um vídeo há muito tempo atrás, era bom, mas aí, como eu te falei lá no começo do vídeo, o que acontece? No Brasil, a gente tem um problema de que o passado ele pode mudar. O passado muda, e aí o presente muda em dobro. Então, qual é o ponto negativo de todos os ETF? O ponto negativo, aqui é onde eu passei para você, qual é a taxa de imposto que eu vou pagar. Eu comprei hoje, subiu 2%, quero já desmontar a posição. Beleza, você vai pagar 15% em cima do seu lucro. Então, não sendo day trade, você está pagando 15% em cima do seu lucro. Show de bola até aí? Show de bola. Agora a gente entra na parte de ETFs que replicam títulos públicos, que é onde seria a cereja do bolo. Você ficou até aqui, então você vai entender agora como funciona os títulos públicos, mas em ETFs de bancos renomados. Então a gente tem aqui, não estou sendo pago por ninguém. Por favor, Itaú, Bradesco, Orama, alguém aí, entre em contato comigo aí para a gente conversar e vamos ser patrocinados aí para ajudar o canal e trazer mais vídeos, né? Aqui a gente tem um título, um ETF muito bom no quesito replicação. Então ele vai replicar o IMAB5+, ele se chama IB5M11. Esse título, como todos os outros títulos, ele tem parte negativa, mas ninguém trabalha de graça. Ele tem 0,25 de taxa de não seria de carrego, né? Administração, mas basicamente é um custo aí que vai dissolvendo em cima do valor de cotação. Parte boa desse título, primeiro, liquidez, tá? Tem uma liquidez fenomenal, então você não vai ter problema de entrada e saída. Lógico, não vai querer descarregar 1 milhão numa tacada só, mas durante o dia ele tem negociações de milhões. Então, para nós, meros mortais, é um título, é um ETF que você consegue estar trabalhando com facilidade, com pouco capital. Você vai ter menos spread no book. Todos os ETF têm spread, até mesmo o BOVA, que seria o mais negociado, ele vira e rola e fica com um spreadzinho de centavos. Então isso é comum. Não coloque de uma vez só a tua ordem. Você dosa a tua ordem no melhor, em cima do book, vai colocando de 1 em 1. Eu vou comprar 20. Põe uma, entendeu? Vai dosando para tu ver se tem comprador naquele preço. O que significa esse IMAB5+? Basicamente, para a gente ser bem explícito, é um título que ele replica com Tesouro IPCA+, porém, ele é uma relevância do sentido. Ele vai ter títulos curtos e muito longos. Vamos dar um exemplo aqui. A gente tem também, no mesma base do IMAB5M11, que é do Itaú, a gente vai ter esse aqui, que é do Bradesco. É o B5MB11. B5MB11. Só para você ter uma noção, que aqui está mais fácil, como funciona aqui, ó. Você vê aqui a tabela de cotação. Deixa eu só. Aqui são os vencimentos dos títulos. Então você vai ter título com vencimento de 2055, ou seja, bem longo, e você vai ter títulos de 2029, bem mais perto. O legal é que ele vai trocando, ele vai reciclando. Então surgiu de 2060, já se passou 2, 3 anos, e o 2029 já começa a ficar mais próximo. Ele já vai vendendo e já vai comprando, alocando o de 2060. Então na média ele vai ficar sempre com essa carteira. E eles também, por ser um ETF, ter bala na agulha, eles conseguem comprar títulos que a gente, pessoa física, não tem condições de comprar. Não fica aberto lá no Tesouro Direto. Então tem essas peculiaridades. Ele acaba dissolvendo a carteira de uma forma linear, por isso que eles cobram uma taxa.
E aí eles replicam em cima da média do IMAB mais 5, que seria como se fosse o IBOV. Você não negocia o IBOV, né? Mas você tem uma referência de preço, o quanto ele subiu, o quanto ele desceu durante um certo tempo. E aí a gente tem a comparação desse título, por exemplo, do Bradesco, onde nesse ano caiu 2,4 e o ETF aqui ele caiu 2,9. Ah, Eduardo, então perdi dinheiro aqui. Teoricamente sim, mas vamos pensar aqui, ó. Em 12 meses corrido, o título rendeu 12,11. Isso o IMAB 5, o índice. E você vê que ele rendeu 11,86. Opa, continuo perdendo grana. Beleza, vocês têm que se lembrar de uma coisa. Aqui não tem aquela taxinha que eu te falei que é um ponto negativo dos ETFs. A taxa de administração. Então você não vai ter um rendimento total, mas vai ter uma réplica bem próxima. Em 36 meses você vê que rendeu, são 3 anos, quase 20%, 19,29%. Quando rendeu esse ETF? 18,5% praticamente. Então você vai ver que desde o início também teve um deságio aqui em cima do IMA. Vamos por curiosidade, que eu não vi. Deixa eu ver se eu consigo achar rápido aqui, que vai ter somente no gráfico, né? Deixa eu confirmar aqui. Aqui ó, a gente está 3 anos e a gente vai ver aqui como ele rendeu. Deixa eu observar aqui. Então de 2021 a 2024 ele teve oscilações, é outro ponto negativo. Você está trabalhando com um ETF que ele é bem volátil. Por que ele é bem volátil? Vamos tentar explicar para você que não tem um entendimento muito bom em cima disso. Então, explicar de leigo para leigo. São títulos que têm composições muito longas. Então, ele tem um título 2055. Esse 2055 ele é bem mais barato do que o 2029, o IPCA. Em contrapartida, ele oscila mais. Então, o mercado ele entende que o Brasil ele vai ser a potência. Que é assim, né? É tudo achismo e aí as cotações começam a inverter. Então, vai cair os juros porque o Brasil é o país do futuro. Show de bola. O 2055, o que ele vai acontecer? Ele vai ter um rendimento maior. Por quê? Porque a oscilação dele ele é mais volátil do que a oscilação do curto. O curto ele vai ter uma volatilidade bem menor. Aconteceu uma catástrofe e agora, sei lá, Brasil vai ter uma crise, alguma coisa, o que vai acontecer? Ele vai perder valor muito rápido. Não é que ele vai zerar, mas por ele ser mais barato, ele acaba oscilando mais em porcentagem. E isso faz com que a cotação tenha, para você observar aqui, ó, ele vai ter uma oscilação razoável. Agora, beleza, Edu, você falou do IMAB 5+. Agora eu vou te falar, você que está até o final, você ficou até o final, deixa aí, eu fiquei até o final e recebi o bônus. Põe aí, por favor. Olha, vamos lá. Eu vou te passar aqui um outro ETF do Itaú também, com liquidez muito boa. A taxa de administração é 0,20, então observem, tá? Essa taxa de administração ela pesa no final, não tem jeito. Porém, ele vai estar trabalhando. Seu título nunca vai vencer. Esse é o ponto. E o que acontece aqui? Ele replica o IMAB 5 e não mais o IMAB 5+. Edu, qual é a diferença disso? Vamos falar qual é a diferença disso. Quando a gente entra na composição, você vai observar o seguinte. Na composição dele, ele vai ter investido títulos com vencimentos bem mais próximos. Como assim, Eduardo? Salvo me engano, são 5 anos para frente o máximo que ele pode estar comprando títulos. Então, ele vai ter título que já vai vencer, 2026, daqui a um ano e pouco, e até 2029. Então, no exato momento, ele está com uma participação muito pequenininha do de 2029.
ele vai dosando. Mas qual é a diferença desse título para o outro? A diferença desse título é que ele vai ter oscilação muito menor do que o outro título. Então, eu quero colocar no ETF, mas eu vou precisar desse dinheiro possivelmente daqui a 5 anos. Mas eu quero estar fazendo algumas operações. O que eu vou fazer aqui? Simplesmente, no caso, não é recomendação, por favor, eu posso colocar nesse aqui, que é o IMAB5. O nome do título é B5P211. São nomes que não são familiar, né? Mas ele vai replicar apenas dos 5 primeiros anos aí dos títulos IPCA. Agora vai a parte do imposto. Esse é o ponto que eu fico com o pé atrás. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso. Esses títulos atualmente são 15% que está cobrando. Porém, a gente teve o problema do LFTS 11, que vou colocar aqui. Qual é o problema do LFTS 11? O problema é o seguinte: esse título foi classificado para ser cobrado como se fosse um título de renda fixa. Logo, não é mais 15%. E beleza, ele fala que você não tem o IOF, você não tem come cotas. Porém, o que acontece? O imposto desse título, ele é um imposto de renda fixa. Então não vai ser 15%, vai ser seus 27%. Salvo me engano, 27%. Deixa eu tentar observar aqui se eu consigo achar a parte. Ele é legal, ele só vai ter Selic na composição. Na minha opinião, seria o melhor título para se trabalhar. Porém, o que me fez não estar mais com ele é a questão da tributação. Então, a tributação, deixa eu tentar abrir aqui, ele coloca como título de renda fixa. Então, impossibilitou. Você vai ter um custo muito alto e aí não compensa você estar comprando esse título, porque ele vai ficar. Deixa eu só tentar achar aqui. Ó, como funciona aqui, ó. Vê que coisa ruim, né? Para nós pequenos afegãos aqui. Você vai ter, não 27% que eu tinha falado, 25%. Então, não vale a pena. Tem esse problema aqui. Esse problema aqui em cima da forma como está a composição da carteira. Esse mesmo problema também rege em cima dos IMA aqui que eu tinha passado, dos outros do Itaú. Ele é 15%. Porém, salvo composição, pode alterar. Então, por esse motivo, estou dando agora a minha opinião final, eu não estou aplicando nesse tipo de ETF. ETFs lastreados no Tesouro. Eu estou preferindo comprar direto o ETF. Então, você tem 1.260, 280, você já consegue comprar um único título IPCA+, IPCA 2045. Eu não estou fazendo propaganda, mas estou abrindo aqui o site do Tesouro direto. Deixa eu ver se ele abre aqui, né? Estamos falando no domingo. Esse vídeo está ficando longo, peço desculpas. Mas a intenção aqui, na verdade, é tentar te mostrar que há possibilidade de você comprar o título direto pelo Tesouro Direto. Se tiver dúvidas, me aciona aqui, deixa um comentário. Não vai abrir, peço perdão, eu estou sem tempo, está bem corrido minha vida, mas eu espero ter ajudado, ter explicado
E fique com Deus e até a próxima, beleza? Valeu!